tive um contratempo, precisei ir na ETEC, a gente estava sem internet lá na escola, e aí o pessoal da Vivo ficou de enviar o técnico, falaram que até às 16. Eu falei, beleza, vou esperar. Aí, no fim das contas, atrasou e depois não ia mais conseguir às 16, passou para as 18 e eu fiquei lá bobeando, mas deu tempo pelo menos de gravar o conteúdo de aula, né? O conteúdo de aula já estava, na verdade, gravado, eu só pedi para o professor Fabiano poder enviar para vocês. Aí ele disse que mandou lá, tudo certo, né, até então. E ele comentou que no bate-papo vocês questionaram, né, que tinham algumas dúvidas com relação aos exercícios. Então, na próxima sexta-feira, eu vou pegar a aula, né, poder fazer a correção, tirar as dúvidas de vocês, beleza? E a gente abre para fazer um bate-papo na próxima sexta-feira. Só para vocês ficarem também cientes, na quarta, que é a nossa próxima aula, apesar de ser a aula de programação mobile, mas como a gente vai estar trabalhando nas mesmas linguagens, né? Então, por enquanto, no início, a gente vai estar mesclando, tá? A mesma coisa que a gente está fazendo lá em programação web nas sextas-feiras, a gente vai pegar pelo menos algumas aulas agora iniciais para complementar o conteúdo de sexta, até que tudo fique alinhado aí. Mas aí não se preocupem com relação aos exercícios, porque a gente vai sim tirar um momento para corrigir na próxima sexta-feira, beleza? É exatamente isso, vivo sendo vivo. O Murilo também passou pelo mesmo problema, ficou esperando o técnico e nada. Ainda bem que pelo menos ele foi lá hoje, vocês acreditam, turma? O técnico ficou de ir na sexta, deu nó, pelo menos foi hoje, trocou o equipamento que tinha dado defeito e já voltou a funcionar. Porque se não tiver internet, o NSA fica fora. Talvez vocês tenham tentado acessar o NSA durante o fim de semana e devem ter notado que ele não estava acessível por causa disso. Mas beleza, tá tudo certo agora. Turma, eu vou compartilhar minha tela com vocês, nossa aula hoje falando aí sobre dados, beleza? E aí eu queria, antes de eu começar aqui, de eu compartilhar com vocês o que eu preparei para a aula, eu queria fazer um papo aí, porque o Marcos falou que já conseguiu passar algumas coisas para vocês, né, da parte prática, e eu queria saber que vocês já estão familiarizados aí de SQL, algum comando em específico, já conseguiram criar algum bancozinho de dados, como é que está aí? Professor, se o senhor quiser, eu tenho todo o código aqui que ele passou para a gente. Mas foi create, update, insert, delete. Beleza, beleza. Então, vocês já criaram as tabelas, já fizeram a manipulação de dados lá, inseriu, atualizou. Então, beleza. Foi bem pouco, mas sim. Legal. Na nossa aula hoje, né, então, nós vamos falar um pouco sobre esses comandos, tá? Vou abrir aqui o PowerPoint, vou falar um pouquinho da teoria com vocês, e na sequência já vou abrir o MySQL. Então, quem tiver aí a possibilidade de estar assistindo a aula e codando junto, é legal, né? Porque vocês podem ir testando na máquina de vocês, e se surgir algum problema, nós já conseguimos identificar e colocar a solução aí, tá? Mas se caso não tiver essa possibilidade, é importante que em um momento mais adiante vocês parem um pouquinho e façam aí a codificação do código. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aí, turma, o legal deixa eu ver aqui, professor, minha net está oscilando um pouco. Estou saindo da reunião em alguns momentos, só avisando. Beleza, Renan, tranquilo. Se de repente você se perder no meio do trajeto, pode me chamar aí que a gente tira as dúvidas, tá? E aí você, precisando, se reassiste a aula. Então, beleza, galera. Vou jogar aqui uma apresentação aqui. E aí, se vocês quiserem ir interagindo comigo, falando, isso daí a gente já viu, já aconteceu essa situação no meu trabalho, ou aconteceu essa situação comigo no semestre passado, que aí a gente vai debatendo sobre, beleza? Então, a nossa aula hoje, né, falando aí um pouco sobre banco de dados de fato, entrando aí no conceito de SQL, na parte prática,
tá? E aí uma introdução para vocês do que é o SQL. Então, SQL significa aí, né, sempre travo a língua, Structured Query Language, que é a linguagem padrão universal utilizada para manipular banco de dados relacionais através dos SGBDs, tá? Então, isso daqui a gente comentou um pouco na nossa última aula, né? SQL é a linguagem padrão para nós conseguirmos trabalhar com os bancos de dados relacionais, que é esse formato que vocês aprenderam, onde vai segmentando cada uma das tabelas e depois faz com que os dados entre cada uma delas possa ser acessível. Enfim, esse carinha aí funciona através do SQL, tá? Então, a linguagem SQL é utilizada para interagir com o SGBD e executar várias tarefas como inserir e alterar registros, criar objetos no banco de dados, gerenciar usuários, consultar informações, controlar transações, entre outras. Beleza? Então, só para que vocês saibam o que é essa linguagem que nós vamos estar trabalhando até o final do semestre. E aí, o SQL ele tem alguns agrupamentos, beleza? Aqui eu estou apresentando 5 para vocês, 5 agrupamentos, mas vale ressaltar aqui embaixo, tem até uma observaçãozinha aqui, ó, que dependendo de se de repente você já é familiarizado com SQL, já estudou isso em algum outro momento, ou pode ser que você comece a estudar por fora de hoje em diante, né? Pode ser que em alguma literatura, né, algum livro, algum conteúdo na internet, você encontre dizendo que são 4 agrupamentos, e dependendo de outras literaturas, né, outros autores, dizem que são 5 agrupamentos. E aí vocês já vão entender aqui o porquê de ser 4 ou o porquê de ser 5, beleza? Então, eu vou considerar aqui como 5, mas se de repente cair uma questão na prova, e vocês falarem que são 4 agrupamentos e mencionarem para mim quais são esses 4, é considerado como correto, porque existem livros das duas maneiras, beleza? Então, a linguagem SQL é dividida em 5 agrupamentos de acordo com o tipo de operação a ser executada no banco de dados. Esses subconjuntos são conhecidos como, aí nós temos a DML, que é a Data Manipulation Language, a DDL, que é a Data Definition Language. Pelo que vocês comentaram comigo, vocês já conhecem um pouquinho da DDL, conhecem um pouquinho da DML, que basicamente é a parte de criação do banco e manipulação das informações, tá? Aí nós temos a DQL, e aí onde que entra, né, a diferença de ser 4 ou ser 5 subagrupamentos? Porque alguns autores consideram que esse agrupamento aqui, ó, a DQL, Data Query Language, ela faz parte da DML, que é a parte de manipulação. Outros autores consideram que ela é um subagrupamento autônomo aqui, né, independente. Porque o que acontece? Aqui na DQL, qual é o comando que faz parte da DQL? É o comando select. Então, para alguns autores, eles acham que o select faz parte da manipulação de dados. Outros acham que o select faz parte da consulta de dados, né? A query aqui significa consulta. Ao meu ver, eu concordo com quem acha que DQL é um subagrupamento específico, né? A gente tem um comando só para consulta de dados. Porque, de certa forma, quando a gente faz uma consulta, a gente está acessando as informações para coletar determinado dado, né? Mas nós não estamos manipulando de fato, não estamos fazendo uma inserção, uma alteração, tá? Então, por conta disso, existe essa divisão. Alguns consideram que a DQL também é um agrupamento. Aí nós temos a DCL, que é a Data Control Language, e a DTL, que é a Data Transaction Language. Beleza? São 5 agrupamentos. Cada agrupamento contém alguns comandos específicos para essa determinada situação. Tá? E aí, vou comentar com vocês um pouquinho sobre o que é isso, né? Senão virou uma sopa de letrinhas. DDL, DML, DCL, DQL, DTL, ficou tudo bagunçado. Então, para a gente conseguir compreender um pouquinho, né, o que é essa divisão, como que elas funcionam, a DDL, ela é a Data Definition Language, ela vai ser o primeiro ponto que nós vamos estar trabalhando nas nossas aulas, beleza? Porque ela é a definição
do banco de dados. É através da DDL que nós vamos fazer a parte de construção, a estrutura do nosso banco. Então, nós vamos conseguir criar as nossas tabelas, criar os relacionamentos entre elas, definir os tipos de dados que vão ser guardados, enfim, colocar regras, né? Regras que nós podemos definir também, tudo isso através da DDL. Então, o que é a DDL? É a linguagem de definição de dados, é o subconjunto do SQL utilizado para gerenciar a estrutura do banco. Com a DDL, podemos criar, alterar, remover objetos do banco de dados. Os comandos deste conjunto são, então nós temos o comando create, beleza? E o comando create, ele é utilizado para criar objetos no banco. E nós temos um exemplo aqui, o exemplo mais comum, né, que é o create table. Então vocês sabem que o banco de dados ele é formado por um conjunto de tabelas e nós precisamos codificar isso na unha, né, essa construção das tabelas. E esse daqui é um exemplo de como funciona o comando create. Então nós estamos dizendo que estamos criando uma tabela e definimos o nome dessa tabela. E dentro desses parâmetros que a gente passa aqui, é como se fosse uma função. Tá vendo que a gente abre e fecha os parênteses aqui? E aqui dentro a gente vai passando todos os parâmetros que essa tabela vai possuir. No caso, eu estou dizendo que ela vai possuir um ID de int, do tipo primary key, e um nome de varchar com a quantidade de 50. Pode perguntar. Desculpa. Por exemplo, esse DDL, ele é criado na hora da formação, da definição da linguagem, dos dados, ou ele é automático, ele é criado automaticamente, ou é manualmente ele feito isso aí? Nós temos as duas possibilidades, tá? Nós podemos, né? E eu diria que, além de poder, nós devemos, tá? Nós devemos criar na unha para poder pegar a prática, né? Para conhecer os comandos, enfim. Então, eu diria que nós devemos criar na unha, mas que nós podemos dizer para o SGBD fazer isso automático para nós. Beleza? É porque ele lembra muito DLL, arquivo de biblioteca. Ah, sim, sim. Se diz a sigla, né? Sim. Isso, lembra muito mesmo. A sigla eu fiz essa pergunta, essa dúvida. Então, quer dizer que ele pode ser criado. Pode. Ele não é automático. É aquilo ali, o próprio sistema, quando você está criando a tabela, ele vai preparar, o próprio sistema SQL vai preparando. Não, isso aí pode ser criado na unha, como você falou. Pode, isso, exatamente. A gente tá. pode criar na unha ou pode pedir para o banco de dados criar automático, tá? Eu vou mostrar, óbvio que eu preciso, né, mostrar para vocês o como fazer essa criação automática, mas de início nós vamos criar na unha. Depois que a gente criar na unha, que entender o processo, que tiver craque em DDL, aí eu mostro para vocês o como gerar automático. Porque supomos que em um ambiente de vida real, né, você está trabalhando em uma empresa, se a ferramenta gera tudo automático para você, não tem por que você gastar ali meia hora, uma hora do seu tempo, do seu dia para criar na unha, sendo que em 15 minutos, 10 minutos gera tudo automático, até menos disso, né? Estou jogando muito alto 10 minutos, tá? Então, mas é importante vocês saberem como que funcionam os comandos. Lembra, só para vocês terem uma ideia, lembra quando vocês estavam trabalhando com a normalização lá com a modelagem, né? Com a modelagem do banco no módulo passado, vocês criavam lá as tabelas, deixavam os relacionamentos tudo certinho, definia o tipo de dado, né, para cada um dos atributos. Aí, a partir do momento que você criou aquela modelagem, que o seu diagrama está completo, com 3, 4 cliques que você dá, ele consegue enxergar aquele seu diagrama e converter todo o seu diagrama para código, beleza? Então, dá para facilitar bastante aí as ferramentas que a gente tem à disposição. Imagino, professor, que você tratar de dados, de informações, patrimônio de uma empresa, eu entendo porque tem essa opção de criar.
para poder também fazer todo um planejamento, né, de como será que vai ser armazenado, né? Isso, perfeito. Que entra naquela parte de planejamento do semestre passado, né? Que vocês analisam todas as possibilidades de tabela, fazem ali a parte de definir qual tabela é forte, qual tabela é fraca, como que elas vão se relacionar. Então entra tudo ali naquela parte da modelagem, e a partir daquela modelagem feita, ele consegue sim criar essa estrutura de uma forma correta. Tá? No slide anterior tinha o exemplo do comando create, beleza? E aí aqui tem os outros dois comandos da DDL. Então a DDL ela é formada por 3 comandos, pessoal. Ela é formada pelo create, pelo alter e pelo drop, beleza? Os nomes são bem sugestivos, né? O create cria, o alter altera e o drop ele deleta determinado objeto, tá? No exemplo aqui, ó, vamos voltar no slide anterior, eu tinha criado uma tabela que eu chamei de clientes com 2 campos, com o campo ID, sendo aqui do tipo int e a minha primary key, né, a minha chave primária, e o campo nome sendo do tipo varchar de 50 caracteres. Então eu criei aqui uma tabela com 2 campos. Para vocês conseguirem entender esse alter, né, depois que a minha tabela está criada, eu tenho a possibilidade de ainda fazer algum tipo de alteração nela. Então, eu utilizo o comando alterTable, informo qual é o nome da tabela que vai sofrer determinada alteração e coloco o que eu quiser alterar. Nesse exemplo, eu estou adicionando aqui, ó, add, uma nova coluna chamada sexo com varchar de 1. Beleza? Mas da mesma forma com que eu estou alterando ali eu estou adicionando a coluna sexo, eu poderia também remover uma coluna que de repente foi criada de uma forma incorreta, eu poderia alterar, né, as minhas chaves primárias, poderia alterar o nome da minha tabela, poderia alterar o nome ou o tipo dos meus campos. Então, se de repente eu escrevi sexo em uma coluna, e aí eu não quero mais que ela seja sexo, mas sim que ela se chame gênero, eu posso alterar o nome da coluna. Se eu coloquei como um varchar de 1, inicialmente eu queria guardar só M ou F, mas depois eu decidi que seria melhor eu guardar escrito, né, masculino e feminino. Eu posso também alterar aqui o tipo de varchar de 1 para um varchar de 10, por exemplo. Tá? Então, tem N possibilidades que nós podemos utilizar com esse comando de alter. E o drop, como eu comentei, né, ele é o comando utilizado para remover um objeto do banco. No exemplo, tem um comando que é o drop database. Sugiro que vocês tomem muito cuidado com esse comando. Aqui não, né, no nosso ambiente de educacional, digamos, pode usar à vontade, turma, sem medo de errar, beleza? Contanto que você tenha o seu script salvo, sempre salve o seu script, né? Porque o que esse comando vai fazer? Ele vai basicamente excluir tudo o que você criou no seu banco de dados. Então, já pensou você tá lá trabalhando como, sei lá, arrumou um estágio ou um CLT júnior na empresa, e aí você fala, meu professor ensinou um comando lá, um tal de drop database, deixa eu ver aqui no ambiente de trabalho o que acontece com aquele comando. Aí você roda e seu chefe te dá uma justa causa sem medo ali, né? Então, cuidado com esse comando em ambiente fora aqui da ETEC, beleza? Só para uma curiosidade que aconteceu comigo, é que agora não mais, né? Agora o TCC na ETEC, ele é formado, ele é aquela questão como se fosse um pitch, né? Que você faz a apresentação ali para a banca tal, do seu produto, mas antes era aquela apresentação mais clássica. Então era no auditório, o auditório tinha todas as outras turmas de DS, na época informática, todas as outras turmas de informática lá dentro, tinha o especialista, tinha os pais que queriam ir assistir, e aí, no meio da minha apresentação final, um rapaz que estava responsável pelo banco de dados, só porque ele fez um select, o select não retornou nenhuma informação, ele achou que o banco estava com problema, foi lá e dropou o banco no meio da apresentação de TCC, a gente ficou maluco com ele, porque tínhamos passado 3 dias inserindo dados lá dentro e ele foi e dropou tudo. Foi meio que
complicado esse dia, mas enfim. Então, cuidado com esse comando, turma. E aí, né, nós temos também a DML, que possui 3 comandos também dentro dela. 3 ou 4, dependendo daquela situação que eu comentei com vocês. Beleza? Então, a DML, né, ela é a Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados, e é o subconjunto mais utilizado na linguagem SQL, tá? Pois é através dela que podemos, né, operar sobre os dados do banco, como instruções de inserção, atualização, exclusão e consulta de informações. Os comandos do SQL, né, do conjunto SQL, são os seguintes: é o insert, update e o delete, tá? Podendo ser o select no caso das consultas também. E aí, por que eu comentei que ele, não que ele é o mais importante, tá? Mas é que ele é o mais utilizado, porque aqueles comandos anteriores de DDL, create, drop e alter, nós vamos utilizar ele somente no início, somente na construção do nosso banco de dados. Depois que o nosso banco tiver construído, é só manipulação de informações, né? Eu não preciso mais modificar a estrutura do banco. Pode sim acontecer de que em um determinado momento eu precise alterar uma coisa ou outra em questão de estrutura, mas são casos isolados, casos específicos que isso vai acontecer, né? Então, esse comando aqui, né, esse conjunto DML, é o que nós mais vamos estar utilizando no decorrer do semestre, beleza? Dentro dele, nós temos o insert, que é utilizado para inserir registros de uma tabela. E como que é a sintaxe dele, né, para que vocês tenham como exemplos? A sintaxe dele, então, na verdade, existe algumas variações de sintaxe. E aí, lá na prática, eu mostro para vocês essas variações. Mas a mais comum é insert into, o nome da tabela que você quer fazer uma determinada inserção de dados. E aí você abre aqui um parênteses e informa todos os campos que você vai estar passando valores para poder fazer essa inserção, tá? Então, insert into o nome da tabela, os campos que você vai estar passando algum determinado valor, e aí você coloca a palavra values, e na mesma ordem que você colocou os campos, você coloca os valores. Então, aqui eu disse, né, que eu ia estar inserindo o ID e o nome, e aqui nos meus valores, o ID é 1, porque é o meu primeiro registro, e o nome é Pedro, beleza? Depois que você inserir uma determinada informação, vamos supor que não era exatamente essa informação que você queria, tá? Você inseriu sem querer o nome da pessoa errado. Então, nós temos o comando update para poder fazer a alteração de uma ou mais linhas de uma determinada tabela, tá? Um exemplo, a gente coloca a palavra update, o nome da tabela que vai sofrer essa alteração, e o set. Sempre que você for utilizar o update, por padrão, ele tem acompanhado essa palavra set, né? Que set seria tipo de setar, modificar, alterar, algo do gênero, tá? Então, a gente coloca update, o nome da tabela set, e colocamos todos os campos que nós queremos fazer a alteração. No caso aqui, eu tinha inserido Pedro, só que aí eu atualizei o nome de Pedro para João, e é muito importante vocês entenderem essas últimas partezinhas aqui, ó. Esse where, colocando aqui o ID como 1, tá? Porque se você não coloca isso daqui, vocês já viram ou já ouviram falar o que acontece quando você dá um update ou um delete sem where, turma? Deixa eu dar uma olhada lá no chat. Sim. Exatamente isso, tá? Exatamente isso que vocês comentaram aqui no chat. Então, se você der um update ou um delete sem where, ele vai atualizar todos os registros da sua tabela. Então, imagina só que você tem lá um banco de dados, né, uma base, com mais de, sei lá, 5, 10 mil registros de de clientes, né? Você tem 10 mil registros de clientes. E aí, porventura, você colocou o nome de um cliente errado e você quer fazer a alteração desse carinha. Se você esquecer de colocar essa cláusula where aqui, ó, ele vai atualizar todo mundo para João.
beleza? Então, todo mundo vai virar João. E aí é mais dor de cabeça para você, né? Você vai ter que... Se você tiver um backup, muito bem. Você vai gastar ali algum tempo restaurando o seu backup, mas beleza, dos males o menor. Agora, se você não tiver um backup, caiu do cavalo, né? Porque até tem a possibilidade de você meio que dar um Ctrl+Z, entre aspas, mas nem sempre isso é possível, tá? E eu vou explicar para vocês um pouco mais adiante o quando que é possível e quando não é. Então, muito cuidado ao utilizar o comando update e delete, precisa passar essa cláusula where, beleza? A não ser que a sua intenção é atualizar todos os dados mesmo que estiverem dentro dessa tabela. Tem até não é uma música, né? É um áudio que o pessoal fala lá que é sexta-feira é dia de maldade. Aí tem várias coisas nesse áudio, jogar CS na rede do trampo, fazer várias coisas lá, e uma das coisas é fazer um update sem where, né? Porque é justamente uma coisa que não é muito agradável de se fazer, beleza? Cuidado aí também com esse carinha aqui. E por fim, o último comando é o delete, tá? O delete, ele é utilizado, como o nome sugere, para excluir um determinado dado de dentro da nossa tabela, e ele também precisa estar acompanhado dessa cláusula where. Beleza, turma? E aí eu pergunto para vocês, deixa eu ir lá no chat para eu poder ver o que vocês vão comentar. Turma, desses comandos que eu apresentei para vocês, né, qual que é a diferença aí do create para o insert, do alter para o update e do drop para o delete? Alguém conseguiria me dizer? Vou até colocar aqui no chat. O professor, eu tenho uma pergunta sobre o assunto anterior. Na Claro. verdade, relacionado ou à atualização ou a questão de dropar em si, quais seriam os problemas no sistema, por exemplo, assim que você deu o comando? Por exemplo, o sistema já para na hora ou tem até um tempo o sistema parar? Tá, boa pergunta. Quando você altera no banco de dados, né, o banco de dados ele vai processar tudo. Ele vai processar e acabou ali. Agora, lá na sua, por exemplo, lá na sua página front-end, no seu site, o que acontece? Enquanto a sua página não for recarregada, aquelas informações vão estar ali, mas vão ser informações falsas, né? Então, vamos supor que você esteja com a página aberta, onde está exibindo as informações de clientes. Naquele momento ali, enquanto você não atualizou a página, ele ainda vai estar aparecendo as informações como era antes. A partir do momento que você atualizou, ele já vai mostrar todo mundo com um dado igual. Então, é instantâneo, tá? O que pode acontecer é só esse delay do refresh da página. Beleza? E o último aqui, drop e delete. Deixa eu ver aqui o que vocês já falaram aqui já. Beleza, subo sim, Matheus. Pode deixar. Então tá, né? Eu vi aqui que vocês começaram a colocar aqui algumas respostas. Beleza. Altera a tabela, altera os dados. Beleza, o Renan aqui tá no esquema geral. Beleza, isso mesmo. Então a ideia é essa mesmo, turma. Não se confundam, tá? Pode ser que isso caia em algum questionário aí mais adiante. Não se confundam entre esses comandos, né? Apesar deles serem bem parecidos, então a gente tem aqui, ó, o insert e o create, update, o alter, o drop e o delete, tá? Não se confundam com a funcionalidade de cada um deles. O insert, update e delete são comandos da DML, tá? Até aqui na nossa apresentação. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Insert, update e delete são comandos da DML. Então, a gente está fazendo a manipulação dos dados. Eu vou estar, quando eu utilizo esses comandos, eu vou estar interagindo diretamente com um dado que fica guardado, né, registrado dentro da minha determinada tabela. Já os comandos anteriores que eu mostrei para vocês, o alter, o drop e o create, eles não funcionam para dados, beleza? Eles funcionam para a estrutura da tabela em si, do banco em si, tá? Então eu posso criar coisas estruturais, eu posso criar rotinas,
eu posso criar usuários, posso criar gatilhos, criar tabelas, beleza? Com os comandos da DDL. Da DML são comandos próximos, né? Você pode até acabar se confundindo, né? Qual que é a diferença de atualizar, né? De update e de alter, de alterar? Se a gente para pensar assim, parece que são sinônimos, né? Atualizar e alterar parece a mesma coisa, são sinônimos, mas em banco de dados, cada um funciona para o seu lado específico, beleza? Para a sua situação específica. Então, lembrem-se dessa divisão. Alter, drop e create, DDL, beleza? Insert, update e delete, DML, que é para manutenção dos dados, tá? A DQL, né, que é o conjunto de consulta de dados, tá? Galera, vocês vão ver que dá para fazer umas bruxarias bem mirabolantes aqui com esse comando chamado select, tá? A gente pode partir desde o mais simples, que é esse select asterístico from e o nome de uma determinada tabela. Então, nesse comando, ele vai listar tudo que tem dentro da tabela, beleza? Nós podemos começar a aplicar alguns tipos de filtros. Então, de repente, para mim não é interessante saber todos os dados. É interessante eu saber apenas o nome e o CPF dos clientes que eu tenho cadastrados. Então, eu posso colocar aqui, ao invés de um asterístico, o asterisco aqui ele significa tudo, beleza? Então, ao invés de um asterisco, eu posso colocar quais campos em específico eu quero exibir. E também, além de colocar quais campos em específico eu quero exibir, eu posso colocar aqui um filtro, ó. Aquele mesmo filtro que a gente utiliza lá no delete e no update, eu posso utilizar ele aqui também no select, tá? E aí eu consigo ser mais específico, né? Eu aplico um filtro dizendo que eu quero saber o nome e o CPF apenas de quem possui um nome chamado Moisés, beleza? Então, vocês vão ver um pouco mais adiante que dá para construir umas coisas bem legais aí, né? Entra bastante essa questão do select naquele negócio de BI, né? De Business Intelligence. Para conseguirmos extrair as informações que estão no nosso banco e, a partir dessas informações, analisar e, de repente, melhorar a nossa regra de negócio, né? Melhorar ali o como que o nosso negócio está formatado, o nosso ou o negócio da empresa está formatado, para verificar, de repente, vocês conseguem fazer um levantamento que no cinema, toda segunda-feira o público é menor, tá? A partir desses comandos de select. Então, faz esse levantamento, passa para o gestor, e aí o gestor toma lá a decisão. Bom, se toda segunda-feira o meu público é menor, então deixa eu fazer uma promoção toda segunda-feira aqui para atrair mais clientes. Ou, sei lá, eu percebi que o público que compra mais na minha loja é o público feminino. A gente consegue levantar tudo isso. Então, deixa eu fazer aqui alguma coisa para tentar chamar a atenção do público masculino também para minha loja. Enfim, tá? Tudo isso daqui com o comando select, e aí vocês vão ver várias e várias vertentes que eles nos traz. Por fim, não, ainda tem esse e tem mais um. A DCL, que é a Data Control Language, tá? Ela possui aí dois comandos principais, que é o grant e o revoke. Essa DCL, ela é o subconjunto que ele é utilizado para dar controle de acesso no nosso banco de dados, beleza? Então, a partir desse controle de acesso, nós conseguimos definir quem pode fazer o que lá dentro dos nossos sistemas. Muito comum isso também, né? Quando a gente acessa um sistema de alguém, vocês devem perceber que tem algumas funcionalidades que estão habilitadas para fulano e tem outras funcionalidades que não estão habilitadas. E isso a gente faz com essa divisão aqui, ó, a DCL, Data Control Language, tá? O comando grant, ele autoriza o usuário a executar alguma operação, e o comando revoke, ele restringe ou remove a permissão de um usuário para executar alguma operação no banco. Então, no exemplo, nós estamos aqui, ó, dando um grant, né, dando uma autorização, um grant de select. Então, a gente está autorizando a fazer uma seleção na tabela cliente para o Carlos, beleza? Tentem
fazer essa leitura mesmo. SQL é muito interpretar, né, o que ele está querendo falar no português. Então, tentem fazer essa tradução, por mais grotesca que seja, né? Percebam que, estão grant, autorizando um select na clientes, né? Então, a gente deduz que é na tabela clientes para o Carlos. Então, a partir de agora, executando esse comando, o Carlos terá a possibilidade de fazer um select na tabela clientes. Já aqui embaixo, eu estou removendo a permissão que o Carlos tinha para fazer criação de tabelas, né? Então, seria revoke create table from Carlos. Beleza? E aí tem esses dois exemplos para que vocês possam se basear aí e seguir no dia a dia conforme vocês forem tendo a necessidade. E por fim, agora sim, o último subconjunto aí, né, o último agrupamento do SQL é a DTL, que é a Data Transaction Language. Então, a DTL, né, é o conjunto que fornece mecanismos para controlar transações no banco de dados. Os comandos SQL desse conjunto são begin transaction, que ele inicia uma transação, né, diria que ele inicia uma transação segura, um commit, que ele efetiva as nossas transações, e o rollback, que ele cancela as nossas transações, beleza? Então, agora eu não vou me lembrar, porque eu não cheguei a ver, acho que eu não vi lá no quem tinha perguntado, mas a pergunta sobre, professor, as nossas alterações, elas acontecem direto no banco ou tem algum tempo que eu consigo desfazer? Aí entra nesse carinha aqui, esse agrupamento, ele meio que nos dá uma forma de trazer segurança nas transações, beleza? Como assim? Primeiro comando, begin transaction. Ele nos permite fazer uma transação segura. Então, é muito comum em banco de dados a gente fazer modificações em massa, beleza? Se eu vou inserir informação, em determinado momento eu vou inserir um por um, beleza, isso é normal, mas vamos supor que você está pegando lá uma planilha do Excel com 200 nomes, e aí você vai inserir todo mundo de uma vez. Então, você não vai fazer manual um por um, né, cliente por cliente, até os 200. Você manda executar todo mundo de uma vez. E esse begin transaction aqui, ele faz o quê, né? Ele é meio que um comando para verificar se todo o seu rastreio ali, se todos os comandos que você solicitou foram executados com sucesso. Se desses 200, um tiver problema, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar todos os outros 199 que deram certo, beleza? Porque um único lá, o de número 200, deu errado. Então, ele garante aí uma certa segurança para permitir, né, não permitir que o nosso banco de dados sofra uma alteração que, de repente, aconteceu problema nos seus outros registros que estão sendo operados em conjunto, tá? Então, vamos supor que aqui no Begin Transaction, né, você fez lá uma modificação. Essa modificação, ela é uma modificação que vai afetar duas tabelas. Para a sua tabela B conseguir ter a modificação correta, a tabela A tem que ser modificada corretamente também. Então, uma depende da outra, né? Você pode usar o Begin Transaction para garantir que uma tabela só vai ser alterada se a outra foi alterada corretamente. Se não, se der algum tipo de problema, ele desfaz a transação e volta ao ponto inicial. Beleza? O commit, ele é como se fosse... Eu vou pegar o exemplo do bloco de notas, beleza? Do Sublime Text, aí, dos editores de texto. O commit, ele é como se fosse lá o Ctrl+S. Ele salva as nossas alterações no banco, tá? Então, na maioria dos bancos de dados, a gente tem um negócio chamado auto-commit, né? Que é o commit automático. Assim que você efetua um determinado comando, ele já salva no banco automaticamente. Mas nós podemos colocar como o commit manual, que aí fica a caráter nosso escolher quando que esse salvamento vai acontecer no banco, beleza? E também nós temos o rollback, que o rollback ele cancela, ele é como se fosse o Ctrl+Z.
Então, o commit é o Ctrl+S e o rollback é o Ctrl+Z. Ele desfaz alguma alteração nossa. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte, turma. Eu vou abrir aqui o Paint, no Paint mesmo, e vou fazer o seguinte. Enquanto eu estou escrevendo aqui, quiserem perguntar, podem perguntar, tá? Sem problemas. Então, imaginem que isso daqui é uma linha do tempo, beleza? Opa. Aqui. Aqui o primeiro ponto que você modificou. Segundo. Terceiro. Vou fazer aqui aleatório alguns, vai. Beleza. Então, o que acontece aqui, turma? Tá aparecendo linha de música, viu? De notas. É uma linha do tempo com alguns registros no nosso banco. Então, imagine o seguinte. Ah, e só mais uma observação. Esse carinha aqui, ó, DTL, ele funciona como eu falei para vocês, né? Para confirmar uma transação segura, para salvar as modificações, para desfazer, beleza? Porém, isso daqui só acontece pros comandos da DML. Quais são os comandos da DML? Insert, Update e Delete, tá? Se você deu lá um drop database no seu banco sem querer, não tem rollback que desfaça isso daí, beleza? Então ele funciona para os dados. Se você excluiu um dado, ele consegue retornar o seu dado. Agora, se você excluiu o banco, excluiu uma tabela, sem chance, tá? Então tem essa observação também. Então bora lá, turma. Vamos supor que aqui eu criei o meu banco de dados, tá? Então aqui, ó, criado o banco de dados. E aí, eu tenho aqui o próximo ponto, que é criado, vou colocar assim, create table. Foi criado uma tabela. Tá? Primeira coisa que eu fiz foi criar um banco, depois eu criei uma tabela, e aí eu comecei a inserir informações nessa tabela. Insert into. Comecei a inserir informações. Beleza. Vamos supor que nesse ponto aqui, ó, comecei, né, a fazer a manipulação das minhas informações e aqui, sem querer, eu dei um delete sem where. Aí complicou, né? Dei o famoso delete sem where. O que acontece? Os mecanismos, e eu vou mostrar para vocês aonde ativa e onde desativa, ele tem, né, o SGBD, ele tem a possibilidade de trazer o auto-commit ou o commit manual, tá? Se você tiver com auto-commit, no momento que você fez essa transação aqui, ó, quando você fez um delete sem where, no auto-commit ele não consegue voltar para esse ponto aqui. Isso é impossível de acontecer, beleza? Porque, como eu falei para vocês, o commit é o Ctrl+S. Se você dá um Ctrl+S, você não consegue desfazer com o Ctrl+Z, certo? Porém, se você tiver com o commit manual, você consegue voltar até esse ponto aqui, né? Esse ponto de manipulação sem nenhum problema, tá? Ele restaura, de fato, com o comando rollback. Então, o commit salvou, efetivou a sua transação no banco, e o rollback, ele nos possibilita voltar até um determinado ponto. Beleza? Deu para entender a diferença de commit e rollback e o que eles fazem, turma? Por enquanto, tá tranquilo? Acho que sim. Então tá. Peraí, professor, eu fiquei com a dúvida. Vamos lá. Por exemplo, chegou aqui no insert into, beleza. Quando passou para o próximo, aí eu deletei sem esse where. Uhum. Então eu não consigo recuperar isso. Então, vamos lá. Você tem duas opções, tá? A opção 1 é o auto commit. E a opção 2 é o commit manual. Se você tiver
com se você tiver com auto commit, você não consegue desfazer. Beleza? Se você tiver aqui com auto commit, você não consegue desfazer. Porque o que é o auto commit? O auto commit é, bom, mandei executar um comando, executa e já salva no banco. Beleza? Então, no momento que eu mandei executar o meu delete sem where, ele executou e já salvou automaticamente no banco. Ele já commitou automaticamente. Já deu lá um Ctrl+S automático. Beleza? Agora, se eu tiver no commit manual, eu vou ter mandado executar essa operação aqui. Então, eu mandei executar um delete, só que aí, sem querer, eu coloquei um delete sem where e ele deletou tudo. Tá? Se eu tiver no commit manual, aí eu tenho a possibilidade de desfazer. Tá? Com o commit manual, ele não efetivou ainda, ele não deu o Ctrl+S, então eu tenho a chance de dar um Ctrl+Z, beleza? E voltar para esse ponto aqui. Ah, Ctrl+S e Ctrl+Z, turma, não é a tecla de atalho em si, é só um exemplo mais prático nosso, né, do que faz o commit e o rollback, beleza? Ah, legal, entendi, professor, valeu, obrigado. Ah, beleza, imagina. E aí, esse é o primeiro ponto. Só que tem uma coisa a mais. Vamos supor que, aí você está aqui nesse ponto aqui, ó. Você deu um insert into, beleza? Vou até fazer o seguinte, ó. Então, um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V, e vamos para o segundo ponto que a gente precisa saber. Então, vou fazer isso aqui. Beleza. Então, o segundo ponto é o seguinte. Eu dei aqui o meu insert into, tá tudo certo, beleza. Então, dei o insert into, ele inseriu corretamente, eu vou dar um commit. Aí ele salvou aqui no banco. Aí depois eu dei um delete com where, e o meu delete com where foi um delete correto. Beleza. Foi um delete correto, vou dar um commit de novo, beleza? Porque se foi um delete com where, foi um delete correto, eu dou um commit e salvo no banco. Aí depois aqui, eu fiz alguma coisa que eu não queria ter feito. Sei lá, fiz aqui um update incorreto. Tá? Fiz aqui um update incorreto. O que acontece? É bom vocês saberem. O commit, tá? Quando ele commitou aqui, é como se fosse um checkpoint, beleza? Então, o meu checkpoint é a partir desse ponto aqui agora. Eu não consigo, se eu estou aqui nesse nível aqui de linha do tempo, nesse ponto, eu não consigo mais retroceder daqui para cá, beleza? Eu só consigo dar um rollback, eu só consigo retroceder até o último commit que eu fiz, tá? Então, eu posso ter aqui, ó, tá, poderia ter dado um commit aqui, um commit aqui, um commit aqui e um commit aqui. Se eu der um rollback aqui, dei aqui um rollback, eu só consigo retroceder até o meu último commit. Não posso retroceder nem para esse, nem para esse, nem para esse. Beleza? Então, é uma outra característica que nós temos aí no banco de dados com commit e rollback. Eu só consigo retroceder até o meu último checkpoint, tá? Mas fora isso, é super tranquilo. E para falar a verdade para vocês, como eu comentei, né? A maioria dos bancos, ele já vem com isso daqui automático, né? Ele já vem no auto commit. Que é para quê? Para você fazer as coisas com atenção, né? Se de repente você faz algo e está no auto commit, você vai pensar duas vezes, né, antes de executar aquele determinado comando. Como nós estamos aprendendo, nós com certeza vamos ir no auto commit, né? Fez cagada, vai refazer o banco de dados de vocês, porque senão não tem graça, certo? Então eu já vou aconselhar vocês a deixar no auto commit. Fez errado, refaz, não tem problema. Tá bom? Mas claro, se você quiser usar o commit manual, você pode. Beleza? Deu para entender, turma, aí o commit rollback e begin... o begin transaction, né? Faltou eu dizer sobre o begin transaction. Então, rapidinho de novo. Então, aqui, um begin transaction. Cadê as bolinhas? Uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Então, ó, só o begin transaction, vamos dizer que aqui eu tenha 200
dados registrados. Beleza? Nesse ponto aqui eu tenho 200 dados registrados. E nesse ponto aqui, eu pedi para inserir mais 100. Mais 100 dados. Ok? Quando eu executo... Então, aqui eu tenho 200 dados registrados. Beleza? E aqui eu tenho 100. Eu pedi para ele inserir mais 100. Quando eu executo com begin transaction, o que acontece? Se ele veio daqui para cá com os 200, só que nesse processo aqui, para ele incrementar mais 200, ocorreu aqui alguma falha no processo, o que acontece? O begin transaction ele é uma transação segura. Então, é como se ele voltasse para esse ponto aqui e permanecesse com os meus 200 dados. Beleza? Isso daqui, quando eu utilizo o begin transaction. Já aqui embaixo, eu vou utilizar aqui um exemplo do mesmo formato, só que aqui sem o begin transaction. Tá? O que acontece? Eu tinha 200 dados e eu pedi para inserir mais 100. Se aconteceu aqui um problema no dado de número 89, o que vai acontecer? Ele não vai voltar para os 200 dados. Ele agora vai estar com os 200 que ele já tinha e mais os 89 que ele inseriu antes de dar o erro. Beleza? Então, é só essa diferença também quando a gente executa um comando com begin transaction e quando utiliza um comando sem o begin transaction. Com, ele cria um ponto de restauração e volta ao que era, e sem, ele executa até o ponto que deu para ir, e quando dá problema ele para a execução, mas o que ficou feito anteriormente está salvo. Tudo bem, galera? Deu para entender o begin transaction também? Deixa eu dar uma olhada aí no chat. Podem comentando aí, turma, se tiver alguma dúvida. Sim. Só tem uma pergunta aqui, então, do Raul. Professor, cada classe tem um número finito de comandos? Sim, Raul. São só esses comandos, tá? Se eu entendi o que você quis dizer, se cada classe, né, cada agrupamento desse tem um número finito de comandos. Se for essa a dúvida, se não for, você me corrige, é exatamente isso, tá? Então, a DDL só tem esses três. Create, cadê? DDL só tem esses três, tá? O create, o alter e o drop. A DML só tem esses três: insert, update e delete. A DQL só tem o comando select, beleza? A DCL só tem o grant e o revoke. Tem um outro, mas ele não funciona em todos os bancos de dados, que é o DN, beleza? O DN, ele remove, né, ele bloqueia uma determinada situação, tá? Mas como ele não funciona para todos os bancos de dados, então eu não implementei ele aqui, beleza? Mas você poderia aqui colocar o DN também, fazendo um conjunto com grant, revoke e o DN. E na DTL, a gente só tem esses três também, begin transaction, commit, rollback. Tá? Então, são só esses comandos mesmo. Se foi essa dúvida, é isso mesmo, beleza. Então, beleza, turma. De teoria, deu para pegar tudo aí certinho? Vou colocar agora para vocês aí. Vou colocar aqui no chat, para vocês poderem fazer o download, depois eu formalizo em uma... Depois eu formalizo em uma publicação lá, beleza? Então tá, turma. Então, chega de teoria e vamos para a prática, beleza? Tá aí o PowerPoint, caso vocês precisem, tá? Então é o seguinte, turma. O que a gente vai precisar para as nossas aulas práticas? Nós vamos precisar de dois programas, tá? Um é esse carinha aqui, ó, o Champ, tá? Não necessariamente o Champ. Ele é um dos programas que faz a funcionalidade que a gente precisa. Você poderia usar
o LAMP, né? Se você, por exemplo, se você tem o Linux, você pode usar o LAMP, que ele é a mesma coisa, só que específico para Linux. Se você está com Mac, você pode usar o XAMPP também, tá? O Windows aqui ele funciona normal. O Raul utiliza o LAMP. Então, é exatamente isso, tá? Não necessariamente precisa ser o XAMPP. Inclusive, o que muda, né? Aqui no caso XAMPP, X significa qual é o sistema operacional, então X é para todos os sistemas operacionais, beleza? E aí o restante, AMPP, o A significa Apache, então ele cria um servidor de Apache. O M significa MariaDB, que é o servidor de banco de dados. O P é de PHP e o outro P é de Perl, beleza? Que é aquela linguagem do camelo. Então, basicamente, é isso daí que ele simula para a gente aqui. É um servidor Apache, mas isso mesmo, Perl aí. Eu acho que a pronúncia é assim, né? A gente vai precisar disso, tá? E aí, como eu falei para vocês, o X ele é do sistema operacional. Você pode usar o LAMP para Linux, o AMP para Windows, tá? E assim por diante. Professor, antes de instalar o XAMPP, eu tinha o SQL e o Workbench. Agora eu tenho que abrir o... Peraí, vamos ver. Professor, antes de instalar o XAMPP, eu tinha o SQL e o Workbench. Agora eu tenho que abrir o SQL pelo XAMPP e dá erro. Só que consigo abrir ele sem... Não, sem problemas nenhum, Renan. Que o Renan está comentando aqui, turma? Que antes ele já tinha, né, o Workbench, o MySQL e o Workbench, e ele rodava sem o XAMPP, beleza? Isso é possível, tá? Porque o que o XAMPP faz? O XAMPP ele é só um emulador de um servidor para a gente, beleza? No caso do Renan, ele, ao invés de ele instalar esse emulador, ele instalou o SQL de fato na máquina dele, beleza? Então ele não precisa do emulador, porque ele já colocou o banco funcionando na máquina, então não tem problema não. Vai dar na mesma coisa. Então eu vou abrir aqui, ó, o meu XAMPP. Ele abre aqui essa telinha aqui e vocês colocam para startar o que você vai querer, beleza? Lá nas aulas de PHP, por exemplo, você vai ativar aqui o Apache, né? O Marcão já deve ter mostrado para vocês. No nosso caso, a gente vai startar aqui ó, o serviço do MySQL, tá? E ele vai abrir aqui conexão na porta 3306, que é a porta padrão do banco de dados, beleza? Se por acaso você não estiver rodando nessa porta aqui, não tem problema. Contanto que lá no seu MySQL você coloque para rodar na mesma porta do seu XAMPP aqui, tá? E agora a gente vai abrir o nosso MySQL. Espera ele carregar aqui. Beleza. Deixa eu ampliar aqui. Eu vou deixar assim que eu consigo olhando vocês no chat também. Então aqui, ó. Se é o seu primeiro acesso no MySQL Workbench, ele não vai ter isso daqui ainda, tá? O que você precisa fazer? Você vem aqui nesse símbolozinho de mais e cria uma nova conexão, beleza? O nome da conexão pode dar o nome que você quiser. Poderia colocar o seu nome aqui na conexão, sem problemas nenhum, tá? É a conexão que vai identificar onde que você está trabalhando. Aqui o número do host geralmente é padrão, a não ser que você tenha alterado isso na sua máquina, mas aqui é o localhost, né, rodando no 127.0.0.1, e aqui é a porta que está executando o seu MySQL, aquela que eu mostrei para vocês no XAMPP, beleza? O usuário pode deixar root e a senha pode deixar em branco, aí é só vocês darem um OK, que ele vai criar uma conexão para vocês, assim como eu tenho essas duas aqui também. Aí basta a gente dar um duplo clique, que ele vai abrir. Beleza? Então, bora lá. A primeira tela que ele abre para nós é essa daqui. E aí eu vou explicar para vocês rapidamente aqui, né, como que funciona essa tela aqui, como que a gente se organiza, só para vocês terem aí um pouco mais de facilidade. Então, a primeira coisa, né, aqui a gente consegue ocultar, para ganhar um pouco mais ou um pouco menos de espaço, beleza? Eu prefiro trabalhar assim, ó, eu oculto só essa informação aqui da direita, porque são alguns snippets que a gente acaba nem utilizando, algumas extensões aí, mas a gente acaba nem usando nada disso. Então, eu deixo isso daqui oculto da direita. Esse de baixo é o meu console. Então, tudo
tudo que eu executar de comando vai ser exibido aqui no console, beleza? Se deu certo ou se deu errado. É importante deixar o console. E aqui no lado esquerdo é onde a gente visualiza o nosso banco, né? Então a gente consegue ver aqui o banco, consegue ver aqui as nossas tabelas que foram criadas aqui, beleza? As nossas conexões de chaves primárias, estrangeiras, enfim. Também acho importante deixar aqui, que é o que a gente chama de esquema, tá? Se quiser, pode até reduzir aqui um pouquinho, ó, que é só para a gente poder visualizar os nossos bancos. Então, enfim. Aí aqui em cima, aquele menuzinho padrão, né? Para você abrir um novo script, para você criar um novo script, para você, de repente, alterar alguma questão de preferência, para você copiar ou colar, enfim, tá? No decorrer das aulas, a gente vai entrar aqui para editar alguma coisa, mas isso daqui a maioria padrão já nos atende. E esse outro aqui de baixo também é só um atalhozinho, né? Ao invés de você clicar em... Não sei se está dando para vocês enxergarem bem. Deixa eu colocar aqui a lupa. Então aqui, ó, vamos lá. Só alguns atalhos, ao invés de você clicar em File e depois clicar em New Script, cadê? Aqui, ó, New Query Tab, você pode clicar aqui direto, né? Que ele vai abrir aqui para você um novo script SQL, tá? São só alguns atalhos para as funcionalidades de cima, mas aí eu abordo com vocês aqui conforme forem surgindo as necessidades. Então, primeira coisa, turma, que a gente vai fazer, ó, eu vou criar aqui um novo script SQL, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em SQL com símbolozinho de mais, e ele abriu aqui para mim esse novo script, beleza? Bom, aqui nós temos a nossa área principal de trabalho, que é esse quadro branco, como vocês já conhecem, né, onde a gente vai digitar os nossos comandos, tá? E aqui em cima ele tem algumas opções para salvar o nosso script, para poder abrir, né, um script que já esteja salvo na nossa máquina. Aqui os comandinhos, né, os atalhos para a gente poder executar. Então, depois que a gente escrever aqui um determinado comando, eu venho aqui e clico no raio e executo, e eu mostro para vocês a diferença desses dois aqui, beleza? Praticamente eu nem utilizo esses carinhas aqui, porque já que eu criei um comando aqui, é muito mais fácil eu ir na tecla de atalho e mandar executar, do que eu parar de digitar, ter que ir até o mouse e vir aqui e clicar nele para ele executar, né? Então, eu vou ensinar para vocês a tecla de atalho também. Isso daqui ele vai fazer uma busca, né? De repente, alguma coisa que a gente queira encontrar. E esse daqui, ó, que é aquele que eu comentei para vocês. Tá vendo aqui, ó, como é que ele se chama, ó? Ele é um toggle, né? Toggle vocês aprenderam lá em JavaScript o que é. É aquele carinha que a gente clica e ele marca, clica e ele desmarca, beleza? Ele é o toggle do auto-commit, tá? Então, no padrão, ele vem assim, ó, ele vem com esses dois carinhas aqui desabilitados e esse aqui habilitado. Então, ele está no auto-commit, beleza? Se eu desclicar ele aqui, ó, ele fica ao contrário. Ele habilita esses dois carinhas aqui para mim e ele desabilita. E quem são esses dois carinhas? É o commit, certo? E o rollback, que é justamente aquilo que eu expliquei para vocês no Paint. Tudo bem? Conforme forem acontecendo as aulas, como eu comentei com vocês, né, o commit e o rollback, ele só funciona nos comandos de insert, update e delete. Como esses comandos para a gente mexer com insert, update e delete, a gente já precisa ter criado as nossas tabelas, então quando chegar na parte de DML, eu mostro para vocês esses dois carinhas aqui em operação. Como eu falei para vocês também, a gente é hardcore, então vamos no auto-commit. Fez cagada, já era, né? Tem que refazer. Beleza? Então, basicamente é isso, turma. Vamos lá, então, na prática, né? Eu preparei o seguinte, tá? Eu vou começar com vocês aqui e já vai ficar como tarefa de casa para a próxima aula, para ver como é que vocês estão aí. Deixa eu mandar para vocês aqui já também, deixa eu só encontrar onde é que eu salvei. Segundo, banco de dados, biblioteca. Deixa eu ver se é essa daqui. Não é esse aqui, não. Deixa eu só encontrar aqui, galera. Acho que ainda tá aqui mais para trás. Acho que eu ainda não coloquei na pastinha de vocês. Cinema. Depois eu formalizo lá também na postagem.
Então, turma, estou enviando para vocês aí, facilitando, tá? Aquilo que vocês fizeram no semestre passado, ó, tá pronto aí uma modelagem simples que eu fiz aqui, beleza? Só para nós nos basearmos e dar sequência na parte prática. Então, como vocês sabem, primeiro a gente faz toda a modelagem do banco, e essa modelagem aqui, deixa eu abrir a imagem para eu mostrar, e essa modelagem aqui, ó, é o que vai servir de base, né, para a gente poder criar, na verdade, a nossa base de dados, e depois que ela estiver criada, a gente conseguir fazer a manipulação, beleza? Então, essa daqui é uma base de dados de um cinema, que eu fiz aqui a modelagem para vocês, e aí a gente vai codificar essa base de dados na unha, para ter aqui a nossa primeira estrutura, né? Esse daqui é o primeiro modelo que a gente vai estar trabalhando, beleza? A gente vai criar cada uma dessas tabelas, criar esses relacionamentos, entendendo as diferenças, e aí depois a gente começa a inserir informações, tá? Então vamos começar aqui na unha. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, analisando aí esse diagrama, por onde que vocês acham que nós devemos começar a fazer a construção desse banco de dados? Algum palpite? Deixa eu dar uma olhada lá no chat. Criação das tabelas? É isso, a gente vai começar criando uma tabela, beleza, filme. Alguém mais, diferente de filme? Todo mundo concorda? Vocês têm aí, deixa eu voltar aqui para vocês irem vendo também. Só diminuir aqui um pouquinho. Beleza, então, filme, né? Show de bola. Então, a galera disse aí, beleza. Então, vamos lá dar uma olhada aqui, ó. Que a gente deve começar pela tabela de filme, tá? Todo mundo errou, beleza, turma? Filme é uma das tabelas que nós não podemos começar criando. Por quê? Talvez aqui vocês visualizando, né? Eu não sei se vocês utilizaram o mesmo programa que eu para fazer a modelagem, e como quando a gente está aprendendo tudo é muito visual, então pode ser que vocês acabaram não visualizando que isso daqui, ó, é uma chave estrangeira. Tá vendo aqui, ó? Eu utilizo até, isso é um padrão meu, tá? Não que seja regra. Eu tento utilizar o seguinte, ó, para as tabelas, eu nomeio as tabelas como TBL, tá vendo? Para eu manter um padrão, para eu saber o que cada coisa é. Então aqui eu chamei de TBL filme, TBL diretor, TBL gênero. Assim também como as chaves primárias eu chamo de ID alguma coisa, beleza? ID filme, ID diretor, ID gênero. E as FKs, eu coloco isso daqui, ó. FK e o nome do que aquela minha FK representa, a minha chave estrangeira, tá? Então aqui, ó, esse daqui, FK ID gênero e FK ID filme, são dois dados que vêm daqui, ó, que vem da minha tabela, cadê? Gênero, beleza? E a outra aqui, né, que na verdade é FK ID diretor, eu falei filme, mas é diretor, vem da minha tabela diretor. Quando vocês estavam lá na parte teórica, a gente aprendeu, né, que existe um negócio de entidade fraca, né? O que é entidade fraca? Entidade fraca é aquela que depende de alguém para ela poder existir. Então, eu não poderia criar a tabela filme sem antes ter criado a tabela diretor e sem antes ter criado a tabela gênero, tá? Porque para eu criar filme, eu tenho que ter um vínculo com o diretor e eu tenho que ter um vínculo com o gênero, beleza? Sim, necessariamente filme vai virar uma tabela, beleza? Ele precisa ser uma tabela onde eu referencio as outras informações. Então vamos fazer o seguinte, turma, vamos quebrar em partes esse nosso banco de dados aqui, ó. Vamos esquecer a parte de cima. Como a Evelyn falou, eu poderia começar pela tabela horário, sem problemas nenhum, porque a tabela horário aqui, ó, ela não tem chave estrangeira. Eu poderia começar pela tabela horário, poderia começar pela tabela sala, poderia começar pela ator, pela gênero e pela diretor, tá? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que começar primeiro pelas que não possuem chaves estrangeiras, beleza? Vamos, então, esquecer essa primeira parte aqui de cima e vamos focar só nessas 5 tabelas aqui de baixo, ó.
Depois a gente implementa o que estiver faltando, certo? Então, dessas 5 tabelas aqui, eu posso começar pela ator, pela gênero e pela diretor, beleza? Vamos começar em ordem alfabética? Vamos começar aqui, então, ó, pela TBL ator. Vamos construir ela aqui na unha, tá? E aí a gente vai relembrando aí algumas coisas. Mas já fica de dica. Sempre que você visualizar um diagrama, comecem pelas tabelas que não possuem chave estrangeira. Tanto para a criação da tabela, como também para a inserção delas, tá? Então, se de repente você já tivesse todo o seu banco de dados criado, e eu perguntasse para vocês, turma, por qual tabela nós devemos começar a inserir informações? É o mesmo paradigma, tá? Eu nunca vou começar a inserir informações por uma tabela que precise de uma chave estrangeira. Bora lá, então. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso banco de dados, beleza? Para isso, né, criar um banco de dados é com o comando create. Então, eu vou colocar aqui um create, certo? E aí eu vou dizer o que eu quero criar. Eu preciso criar um database. E aí depois eu só informo qual é o nome do meu banco de dados. Eu vou chamar o meu banco aqui de, sei lá, Cinema 2DSN. Certo? Então eu chamei aqui o meu banco de Cinema 2DSN. Uma outra coisa, galera, é que o MySQL ele não é case sensitive, tá? Então, tanto faz se eu escrevesse aqui create com maiúsculo ou create com minúsculo, assim como eu fiz também com database. Fica ao critério de vocês. E aí, depois que eu escrevi aqui o comando, eu preciso executar, tá? Eu tenho algumas possibilidades de executar, mas antes disso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever assim: criei o meu banco de dados. Agora que o meu banco de dados está criado, o próximo comando que eu preciso pôr é colocar ele em uso, tá? Eu vou colocar aqui em use, cinema 2DSN. Por que isso? Porque vocês vão perceber que em um momento vocês vão estar aqui com um monte de banco de dados aqui, ó, nesse canto esquerdo criado. Vai ter o banco de dados das nossas aulas aqui de banco. Vai ter o banco do projeto de programação web. Vai ter o seu banco de TCC, enfim. Então, você utiliza esse comando aqui para dizer qual é o seu banco que vai estar em operação naquele momento, beleza? Você coloca o seu banco em operação. E aí, para a gente poder executar os comandos, eu vou começar aqui de duas maneiras. A primeira é, esse primeiro raio que eu tenho aqui, ó, ele vai executar todos os comandos que estiverem no nosso script, beleza? Não necessariamente onde tiver o meu cursor. Então, eu tenho dois comandos aqui, ó. Se eu clicar nesse primeiro raio aqui, percebam que aqui, ó, deixa ele processar aqui para mim. Oh, vai travar, meu filho. Vamos lá. Opa, executou. Então, percebam que aqui embaixo no meu console, ó, ele ficou verdinho, né, 2 vezes. Ele ficou verdinho para o meu primeiro comando, que é o create database, e ficou verdinho para o use cinema também. Então, quando eu clico nesse primeiro raio, ele executa o comando para mim, tudo que tiver descrito no meu script. Beleza? Se eu vier aqui atualizar aqui o meu banco de dados, ó, percebam que o meu banco Cinema 2DSN já está criado. Tá? E aí, a outra maneira que a gente pode executar isso daqui também, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, criar um outro comando, que é o drop data base. Data base. E vou colocar aqui o nome do meu banco. Que aí vocês já ficam como exemplo também de como é que funciona o comando drop. Beleza? Beleza, então esse daqui é o primeiro raio. O segundo raio, que é o raio que tem o cursor, ele vai executar somente a linha de comando aonde o seu cursor estiver posicionado. Então, se o meu cursor estiver posicionado nessa linha de comando e eu clicar nesse raio, ele vai executar só esse comando para mim. Ó. Vou limpar aqui o meu console.
e vou executar só essa linha aqui, ó, do drop. Cliquei no segundo raio, ó, percebam que ele executou só o comando do drop. Beleza? Então, ele executa só o comando que tiver o meu cursor. Isso, RIP aí para o banco de dados do segundo DSN, mas é bom para vocês verem que ele já até sumiu aqui do lado esquerdo. Beleza? Só que, além disso, turma, eu comentei para vocês que eu acho muito mais prático ir no teclado, né, nas teclas de atalho, porque você já vai estar com a mão no teclado digitando, é mais rápido do que você ir no mouse. Então, tem essas duas diferenças. Para eu executar o comando do primeiro raio, tá? Para eu executar todos os comandos do meu script, ele funciona da seguinte forma. Eu vou comentar isso daqui, beleza? E para comentar, já fica aqui a dica, ó. Então, isso daqui, ó, isso é um comentário. Beleza? Então, hashtag aí, cerquilha, enfim, jogo da velha, cria um comentário em banco. Beleza? E aí vocês podem ir comentando aí conforme vocês forem tendo a necessidade. Para eu poder executar todos os comandos que estão no meu script, eu vou utilizar a tecla Ctrl Shift Enter. Tá? Então, Ctrl Shift Enter, executei, ó. Percebam que ele executou, né, todos os comandos também. Esse drop aqui, ele não executou de novo agora, né? Ele tinha executado da primeira vez, só que eu não limpei o meu console, tá? Mas esse daqui, ó, às 20 horas, 18h34, que ele executou os dois comandos ao mesmo tempo. Então, Ctrl, Shift, Enter, executa todo mundo como se fosse no primeiro raio. Beleza? E o outro, que é a outra opção, né, que executa uma única linha, seria só o Ctrl, Enter. Vou até limpar o meu console aqui de novo. Ctrl, Enter, ó, ele executa só a linha que tiver o meu cursor. Tá? Acho mais produtivo, mas aí fica ao teu critério como você vai preferir estar trabalhando aí. Ok? Professor. Oi. É para abrir o champ ou para abrir o workbench? Você vai precisar dos dois. Você vai abrir o champ para ele estabelecer uma conexão aqui com o banco de dados, aqui com o MySQL. Aí depois você pode até fechar ele aqui, ó. Não tem problema. E aí depois você vai abrir o MySQL para você poder codificar. Tá. Beleza? Tá. Professor, Oi. como o senhor limpou o console? Ah, beleza, vamos lá. Então, para você limpar o console, você vem em cima de alguma linha de registro que você tiver aqui, ó, botão direito, beleza? E tem a última opção que se chama Clear. Então, é só você ir lá, dar um Clear. Vai em cima dos seus registros, dá um botão direito e depois um Clear. Ah, beleza. Consegui. Beleza. Show. Beleza. Então é isso, galera. Vou deixar isso daqui comentado, tá? Deixar isso daqui, ó, comentado, porque vai que em algum momento a gente precise. Já está ali digitado, só executa. Então, beleza. Primeiro passo, tá? Vou colocar aqui, ó. Primeiro passo. Criar um banco de dados. Regra, tá, turma? Tô colocando aqui as regras para facilitar aí quando você for fazer sozinho. Segundo passo. Colocar o banco de dados em uso. E a terceira regra, terceiro passo, começar a construção das nossas tabelas. Show? Então, é esse daqui o passo a passo que a gente precisa memorizar aí. Combinei com vocês de começar pela primeira tabela, né? Então, vamos começar aqui, ó. Comando para criação de alguma coisa, né? Não é um dado, é um objeto. Então, eu vou criar o meu primeiro objeto com o comando create. Tá? Esse meu objeto que eu quero criar, ele não é uma database, ele é uma table, uma tabela. Então, vou colocar aqui, ó, create table, certo? E assim como está no exemplo do PowerPoint, depois que eu coloco create table, eu coloco o nome da minha tabela. E aí eu posso ir me baseando sempre pelo diagrama aqui, ó. Beleza? Vai se baseando pelo diagrama aqui que vocês têm. E aí, então, eu vou dar aqui um create table. Vou chamar de tbl ator,
certo? E depois disso, eu coloco aqui quais são os campos. Turma, essa quebra de linha que eu dei aqui e essa tabulação não é obrigatório. Eu poderia continuar digitando tudo aqui, ó, não teria problema nenhum, tá? Mas eu acho que visualmente fica mais fácil de identificar caso aconteça algum problema se tiver tudo organizado. Vocês já sabem, né, essa questão de indentação facilita bastante, tá? Mas se quiser escrever tudo na mesma linha, roda também, sem problemas. E aí vai descrevendo, vamos começar aqui a criar a nossa tabela. Então, na tabela ator, eu tenho aqui o primeiro campo, que ele é o ID do tipo int. Então, como é que funciona, tá? Para eu criar um campo, eu defino o nome do campo, então vou chamar ele aqui, ó, de ID ator, assim como está lá no nosso banco, no nosso diagrama, ID ator, e ele está dizendo que ele é do tipo int. Então, beleza, ID ator int. E aí eu pergunto para vocês, o que esse ID ator ele é mesmo? Identificador, é primary key. Perfeito, exatamente. Então ele é o meu atributo identificador, tá? Quando a gente tem um atributo identificador, a gente define que ele é a nossa PK, como o Raul comentou aí também, e aí vocês já devem ter feito isso aqui provavelmente. Colocarem aqui, ó, o comando primary key, tá? E muito comum também que quando a gente define que um atributo ele é uma primary key, na maioria dos cenários a gente diz que esse atributo ele vai ser preenchido automaticamente pelo banco, porque aí a gente mantém lá uma certa regra para facilitar no relacionamento e na integridade das informações. E isso daí é chamado de autoincremente. O que é um autoincremente? É o seguinte: cada vez que eu for registrar alguma coisa no meu banco de dados, eu não preciso me preocupar em passar essa informação. Eu jogo a responsabilidade para o banco verificar. Por exemplo, se eu tenho 200 atores cadastrados, o banco vai fazer essa verificação e automaticamente ele vai inserir o ator de 201, tá? Então a gente informa aqui, ó, que ele é um auto-incremente. Beleza? Isso, PK não pode ser vazia, exatamente isso daí. Beleza? Então a gente já joga a responsabilidade para o banco e tira essa responsabilidade da mão do nosso usuário. Porque pode ser que o usuário esqueça de passar, né? Até ficaria bem ruim. Pense você como um usuário de um sistema. Você quer inserir um novo ator, mas antes de você inserir um novo ator, você tem que fazer uma busca para ver quantos já tem cadastrados. E aí, depois disso, você coloca que o novo ator vai ser o quanto tem cadastrado mais um. Então seria bem ruim. Deixa que o banco faz isso automático. Beleza? E a gente vai separando aqui, ó, por vírgula, tá? No final de cada comando a gente põe o ponto e vírgula, mas aqui eu não estou finalizando o meu comando, eu estou finalizando só a passagem do meu primeiro atributo, certo? Próximo atributo. Pode falar, pode perguntar. Ô, professor, por que ele tá com esse xizinho ali na linha 12? Legal, vamos lá. Ele está com X aqui na linha 12, porque eu coloquei essa vírgula aqui. Como eu coloquei essa vírgula e não terminei o meu comando, ele não está conseguindo interpretar o que está acontecendo. Quando eu finalizar o meu comando, esse xzinho aqui some. Se eu finalizasse aqui assim, ó, perceba que ele já parou de dar erro. Mas ele estava dando aquele erro porque eu tinha colocado uma vírgula aqui e ainda não tinha terminado de digitar o restante que faltava. Tudo bem? Ok. Beleza. O meu próximo é o nome ator. O nome ator, seguindo o que está no meu diagrama, eu vou ter aqui um varchar de, quanto que está aqui definido? Deixa eu dar uma olhada. Varchar de 45, tá? O que é um varchar, turma? Alguém pode me dizer aí? É tipo um string. Perfeito. Exato. Ele é o tipo, né? É um tipo do dado, e esse tipo de dado ele guarda um string. O que a gente passa dentro dos parâmetros é a quantidade de dados que essa minha string vai poder armazenar. Beleza? Então, não é que se eu digitar um nome
com mais de 45, ele vai dar erro. Mas ele só vai salvar os 45 primeiros caracteres. Tá? E ele conta espaço também. Então, fica essa definição aqui para que vocês saibam que isso acontece. E aí, eu pergunto uma outra coisa para vocês. Esse nome, ele é um campo obrigatório ou ele não é um campo obrigatório? Analisando o diagrama. Vamos dar uma olhada aqui no diagrama. É que também depende, né? Porque não sei se vocês usaram o mesmo diagrama que eu aqui. Quando você... Tá vendo aqui que ele tem aqui um quadradinho, um losango, em uma determinada cor? Quando ele está assim, ó, com a corzinha preenchida, é que eu defini que esse campo ele era obrigatório, tá? Quando ele não está com a cor preenchida, como esse aqui está em branco, eu defini que não era um campo obrigatório. Beleza? No caso, na minha regra de negócio, isso é regra de negócio, turma. É que nem a cardinalidade que eu comentei com vocês. Na minha regra de negócio, o nome do ator precisa ser obrigatório. Já pensou eu cadastrar um ator que não tem nome? Então, na minha regra de negócio, o nome do ator precisa ser um campo obrigatório. Beleza? Sempre que a gente tiver um campo obrigatório, a gente passa aqui um parâmetro chamado not null. Seria não nulo. Tá? Então, vai muito de regra de negócio, essas coisinhas que a gente começa a planejar aqui. Se você fez a análise e viu que precisava de 200 caracteres ao invés de 45, então o seu correto é 200 caracteres. Se você fez uma análise e disse que o nome não é obrigatório, que você pode cadastrar um ator que não tem nome, então você não precisa passar esse not null aqui. Agora, se você julgar que precisa, aí você informa, porque aí o sistema não vai deixar cadastrar nenhum ator sem ter nome, beleza? É muito regra de negócio, mas a grande maioria dos campos são not null. Dando sequência, e aí é muito agora, né, muito igual. A única coisa que vai mudar aqui é o nome do campo e o tipo de dado, e se esse dado é not null ou não. Então, só para a gente finalizar essa primeira tabela, eu vou criar aqui agora o campo sexo, como sendo um varchar de 1, beleza? E o campo DT nascimento, como sendo do tipo date. Ok? Então, vamos lá. Ó. Campo sexo vai ser do tipo varchar de 1. E na minha regra de negócio é not null, é obrigatório. E, por fim, DT nascimento, como sendo do tipo date. Date. Beleza, turma? Então, aqui está o código para eu criar a minha primeira tabela, que é aquela tabela ator, certo? Definir tudo que ela vai precisar conter. E agora eu só preciso mandar bala e executar, certo? Vamos executar para ver se não tem nada de erro. Então, eu vou dar aqui um Ctrl Enter. Tem alguma coisa de erro aqui. Ah, tá. Aqui que é já é até bom ter acontecido isso daqui, ó. Vamos lá, vamos dar um zoom. Uma coisa bem interessante, turma, é a gente conseguir identificar, né, quais são as mensagens de erros que estão acontecendo. Então, ó, eu tentei executar esse comando, ele me deu um vermelhinho de erro, colocou o comando, né, a ação que eu tentei executar, e aqui está a mensagem, ó. Erro 1046, nenhuma base de dados selecionada. Selecione o banco de dados padrão para usar, e aí o restante da mensagem, né, que eu poderia terminar de ler aqui, enfim. Mas só por esse comecinho aqui a gente já consegue meio que deduzir o que ele está dizendo. Então, ó, ele está dizendo nenhuma base de dados selecionada. O que ficou faltando antes de eu criar a minha tabela, eu fazer mesmo? Use. Não entendi, foi mal. Use? Isso. Eu vou aqui em use, tá? Mas aí ele vai me dar outro erro, ó. Tentei executar. E aí ele disse aqui, ó. Então,
desconhecida a base de dados Cinema 2DSN, tá? Então, muito provavelmente vocês deduziram também, caracas, eu estou tentando usar essa base de dados e ele está dizendo que essa base é desconhecida, vamos dar um refresh aqui, vamos ver se ela existe. Aí vocês vão ver que ela não existe, certo? Então, faltou a gente criar a base de dados. Eu tinha criado antes, mas quando eu estava mostrando nos exemplos, eu dropei ela aqui, ó. Lembra? Então, por enquanto, ela não existe mais. Então, vamos executar aqui. Create Database, rodou aqui, deu um certo para mim. Use Cinema, rodou e deu um certo para mim. Agora, Create Table, rodou e deu um certo para mim. Beleza? Aí que o sangue começa a gelar. Aí que o sangue começa a gelar é nada. É só vocês começarem a se familiarizar com os erros. Os erros são bem... só quando você erra coisa de chave estrangeira, mas também com a vivência você acaba pegando ali, né? O que o erro quer informar para a gente. Mas é bem tranquilo para vocês começarem a identificar qual é o erro que aconteceu. Vocês instantaneamente vão saber como corrigir. Beleza? Então, agora eu vou dar de novo um refresh aqui, ó, na página. E vamos verificar aqui, ó. Agora a minha base está criada. Quando ela está em negrito, quer dizer que ela está em uso. Beleza? Ó, se eu der 2 cliques aqui, ó. Agora, essa daqui que está em uso. Se eu der 2 cliques aqui, essa que está em uso, tá? Então, quando ela está em negrito, é que ela está em uso. E se eu expandir aqui tabela, vocês vão ver que a minha TBL ator já está criada. E se eu expandir a TBL ator, eu tenho aqui a possibilidade de ver os campos que essa minha TBL ator possui. Beleza, turma? Bom, esse é o primeiro exemplo, né, dos comandos que a gente aprendeu lá, tá? O create, começamos pelo create e depois a gente vai avançando com alter, drop, insert, update, delete, select, tá? Bom, tarefa para casa. Deixa eu só ver aqui uma situação. Deixa eu só ver aqui uma situação para eu ver se está certo esse diagrama aqui. Acho que não. Deixa eu ver esse aqui. Tá, esse aqui. Turma, então, primeira tarefa para casa, beleza? O que eu gostaria que vocês fizessem? Sabe, esse diagrama que eu mandei para vocês já é o diagrama correto, tá? Mas eu não quero que vocês, nesse primeiro momento, façam esse diagrama correto. Eu quero que primeiro vocês façam esse daqui, que ele tem alguns problemas para nós fazermos a correção, que vai ser o foco da nossa próxima aula aí também, que vai entrar a parte de alteração. Então, façam o seguinte, deixem esse diagrama aí de lado e foquem nesse daqui, ó. É o mesmo tema, é o tema cinema, só que possui apenas aquelas 5 tabelas da parte de baixo, beleza? E eu gostaria que vocês fizessem a criação desse banco aqui exatamente como ele está dizendo. Então, por exemplo, vai criar aqui a tabela diretor, cria a tabela diretor com esse exato nome, crie os dados com exatamente este tipo de dado, por mais que você ache que está incorreto, crie assim, porque tem algumas coisas que estarão incorretas de propósito, beleza? E deixem o banco de dados de vocês criado para que a gente possa, na próxima aula, dar sequência. Então, eu vou mandar para vocês essa imagem aqui já agora. E depois eu vou formalizar lá também. Então, muito provavelmente, você deve estar comentando assim, professor, mas e aí? Você ensinou como criar uma tabela simples, né? A gente criou aqui a tabela ator, que não tem nada de chave estrangeira. Como é que eu vou fazer para criar isso daqui, esse relacionamento aqui no meio? Como é que eu vou vincular essas chaves estrangeiras aqui na tabela filme? Eu não vi isso daí ainda. Então, não se preocupe com esse ponto, beleza? Façam o seguinte, a tabela ator a gente criou aqui agora, baseado na tabela ator para a próxima aula, deixem criado a tabela diretor e a tabela gênero, tá? Tragam essas duas tabelas criadas
e aí na próxima aula a gente finaliza com essas outras duas aqui. Tudo bem, turma? Deu para entender? Porque você pensou a mesma coisa, Murilo? Não sei criar chaves estrangeiras? Eu imaginei que talvez não tivesse dado tempo. Mas é bom que a gente vai aprender, tá? Mas pelo menos essa tabela mais simples dá para vocês criarem aí já. Isso, Renan, exatamente, tá? Primeira coisa que você vai criar são só essas 3 tabelinhas aqui, ó. Na verdade, 2, né? Que uma a gente já criou aqui na hora. Você vai criar a tabela diretor e a tabela gênero. E isso daí você vai criar baseado nessa segunda imagem que eu mostrei, beleza? Não se baseiem na primeira imagem, que é aquele do diagrama completo, porque ele já está corrigido. Eu quero que vocês façam alguns erros para a gente aprender a corrigir esses erros, beleza? Ô, professor, Oi. quando abrir o Workbench lá, eu não sei se pronuncia assim, quando abrir ele lá, é que eu não peguei direito, é File, New Modelo, novo Query, Não, vamos lá. Isso é query, tá? Então vamos aqui, ó. New Query. Deixa eu salvar esse script aqui. Vou te mostrar já. Deixa eu só salvar aqui o script. Que aí eu continuo na semana que vem. Então é aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Peraí. Você abriu, né, o seu programa pela primeira vez, ele vai estar aqui vazio, sem nada. E aí você... Porque o zoom foi muito alto, não dá para ver. Ah, agora sim. Dá para enxergar? Não, é porque tava o zoom, só tava aparecendo no canto da sua tela. Acho que devia estar com algum delay. Ah, beleza. File, new quê? Isso, você vai vir aqui, ó. New Query Tab, beleza? Pode usar até a tecla de atalho Ctrl T. Você pode vir aqui em New Query Tab, ou você pode vir aqui, ó, nesse carinha aqui. Também. Nesse símbolozinho aqui, ó, da folhinha com símbolo de mais, tá? Qualquer um que você vier, ele abre essa página aqui para você poder digitar. Aí beleza? eu desenvolvo a programação. Isso, aí você utiliza os comandos lá. Naquele passo a passo que eu falei, né? Primeiro, vou até fazer o seguinte, turma, ó, vamos lá. Vou mandar para vocês aqui no chat isso daqui, que aí fica como exemplo, para quem não conseguiu pegar agora. Como exemplo aí, ó. Os comandos, o passo a passo e, enfim. Pergunta do Renan. Só responder a pergunta do Renan, você pode falar, acho que foi a Evelyn. Professor, precisa salvar em algum lugar específico? Não, pode salvar onde você quiser, tá? No momento que você executa, sabe aqui quando a gente dá um Ctrl Enter, ou quando a gente clica no raio, deixa eu descompartilhar minha tela, que aí eu vou falando e olhando para vocês. Sabe quando a gente clica no Ctrl Enter, ou executa lá clicando no raio? Aquilo ali, ele cria o banco de dados e já salva automático no nosso HD. Beleza? Aquilo ali vai ficar registrado até que você desinstale o champ ou até que você dê um drop database. Mas aquilo ali vai ficar registrado para sempre. Até que você faça isso. O seu script, você pode guardar onde você preferir. No seu pendrive, no seu celular, no e-mail, tá? Pode guardar onde você preferir o seu script. Pode perguntar, Evelyn. É para a gente enviar para o senhor o arquivo .sql? Não, tá? Não precisa me enviar esse primeiro. Esse daqui é só para vocês criarem, deixar o banco criado aí na máquina de vocês com essas 3 primeiras tabelas. Por enquanto não precisa enviar, não. Tá bom, obrigada. Beleza? Nada. Show de bola. Alguma mais pergunta, galera? Alguém quer perguntar algo, tirar alguma dúvida? De boa. Então tá bom. Então vou parar aqui a gravação, a gente encerra aí por hoje.